Vamos agora continuar nossa aula sobre velocidade média instantânea. O conceito de velocidade, no sentido geral, ele é relacionado à rapidez com que o corpo se movimenta. Então, nós podemos, por exemplo, pensar num cachorro e numa tartaruga, e obviamente qualquer um diria, né, que o cachorro se movimenta mais rápido do que a tartaruga. Para a gente descrever fisicamente o conceito de velocidade, nós temos várias formas. Podemos definir velocidade média, velocidade instantânea, velocidade escalar. Então vamos ver esses conceitos aqui. Primeiramente, o conceito de velocidade média, representada pela letra Vm. A velocidade média é a razão entre o deslocamento percorrido por um corpo e o intervalo de tempo que leva para fazer esse deslocamento. Então, nós já vimos o conceito de deslocamento, intervalo de tempo, e se nós fizermos essa razão, ou seja, essa divisão, nós vamos ter a velocidade média. Então, a velocidade média é uma grandeza vetorial, ela tem intensidade, direção e sentido. Vejam só, está aqui a fórmula. Velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. Ou seja, já vimos que ΔX é o deslocamento, é a posição final menos a posição inicial, aqui ó, posição final menos posição inicial em uma trajetória, sobre o intervalo de tempo final menos tempo inicial dessas duas posições. Então, essa fórmula nos dá o conceito de velocidade média. Aqui na fórmula nós temos apenas o valor. Obviamente que a velocidade média tem uma direção e um sentido também, que ficará para casos de estudos futuros, porque nesse momento, no caso unidimensional, nós só vamos trabalhar com o valor, podendo ser positivo ou negativo, de acordo com o sentido da trajetória. Então, o intervalo de tempo vai ser sempre positivo, mas o deslocamento nós sabemos que pode ser negativo se o corpo estiver se deslocando contra o sentido da trajetória. E aí, consequentemente, vamos ter velocidade média negativa. Um outro conceito que nós podemos relacionar com velocidade escalar média, com velocidade, é o de velocidade escalar média. Aqui nós usamos a letra SM para representar, mas na maioria dos casos não haverá distinção na letra de definição. A velocidade escalar média é a razão entre a distância percorrida por um corpo e o intervalo de tempo que leva para percorrê-la. Então veja, a definição é muito semelhante à velocidade à velocidade média. A diferença é que aparece esse termo escalar. Nós vimos anteriormente a diferença entre deslocamento e distância, e nós vimos que deslocamento ele pode ser positivo ou negativo, enquanto que distância ela é a soma positiva dos deslocamentos, ou seja, distância é sempre algo positivo. Da mesma forma, a velocidade escalar média ela considera todos os deslocamentos positivos, então ela está relacionada à distância. Vejam a fórmula da velocidade escalar média. Ao invés de ser o deslocamento sobre o tempo, é a distância sobre o tempo. Conceitualmente é muito parecido, só que nesse caso ela vai ser sempre um valor positivo. Vejam, a velocidade escalar média é uma grandeza sempre positiva, sem qualquer indicação de direção e sentido. Escalar, na física, significa que nós estamos considerando apenas os valores, sem considerar direção e sentido. Como o sinal negativo está relacionado ao sentido negativo, quando nós estamos falando em escalar, nós estamos falando apenas de valores positivos, apenas o valor numérico das grandezas. Então, a velocidade escalar média considera apenas os valores numéricos e não tem nem direção nem sentido, logo não pode ser negativa. A pergunta que surge é, quando que eu vou usar velocidade média e velocidade escalar média? Na verdade, na maioria das situações, a gente vai utilizar a velocidade média através deste conceito anterior, ΔX sobre ΔT. É o contexto do problema que estamos resolvendo que vai nos dizer qual devemos usar. Já essa segunda, por exemplo, ela nos interessa em situações, por exemplo, para calcular o gasto de combustível de um veículo. Nesse caso, a gente precisa saber a distância realmente percorrida e não apenas o deslocamento inicial e final. Então, seria mais interessante usar a distância total percorrida e, consequentemente, o conceito de velocidade escalar média. Já em situações que envolvem estudo dos deslocamentos, estudos dos movimentos de forma mais específica, nós vamos usar mais este conceito de velocidade média quase sempre. As equações de movimento mesmo são relacionadas a este conceito de velocidade média. Nos problemas que vamos estudar, o contexto do problema vai dizer qual o conceito vai ser necessário. Porém, um outro conceito muito interessante e muito importante, na verdade, é a velocidade instantânea, ou simplesmente velocidade. Então nós temos velocidade média, ou velocidade escalar média, e temos a velocidade instantânea, que podemos simplesmente dizer velocidade. É representado somente pela letra V. Ela é a velocidade ou rapidez
de um corpo num determinado instante de tempo. Então observe a diferença. Enquanto que a velocidade média se refere à velocidade de um corpo, ao deslocamento num certo intervalo de tempo, que é finito, um tempo grande, a velocidade, a função velocidade aqui, ou velocidade instantânea, se refere à velocidade do corpo num determinado momento, num instante de tempo. Então, esse conceito, ele é temporal, ele é ele é pontual, digamos assim, ele se refere a um instante de tempo. Qual a velocidade do corpo neste momento? Qual a velocidade do corpo naquele momento? Então, quando perguntarmos questões como essas, nós vamos estar nos referindo à velocidade instantânea, a velocidade do corpo num determinado momento. De forma similar a anteriormente, nós temos aqui a velocidade escalar instantânea, que se refere ao módulo, ou seja, o valor ou intensidade. A velocidade instantânea, ou simplesmente velocidade, ela é vetorial, ela também tem uma direção e sentido. Então a velocidade de um corpo, em certo momento, ela tem um valor e ela tem uma direção. Ela pode ser para cima, na horizontal, na vertical, pode ser no sentido cima, no sentido baixo, ou no sentido direita, sentido esquerda. Agora, quando estivermos falando de velocidade escalar instantânea, ou simplesmente valor da velocidade, também chamado de intensidade, nós estamos nos referindo apenas ao valor numérico. Esses dois conceitos são muito parecidos e vão ficar bem mais claro quando a gente tratar do caso vetorial. Aí nós vamos ver exatamente a diferença entre vetor velocidade e módulo do vetor velocidade, que é o escalar. Bem, a fórmula matemática desses dois conceitos está expressa aqui embaixo. Vejam que, como nós nos referimos a um instante de tempo, nós podemos usar a seguinte definição matemática. Nós já tínhamos visto que velocidade média era ΔX sobre ΔT, deslocamento sobre tempo, deslocamento sobre intervalo de tempo. Bem, se nós estamos procurando a velocidade num determinado instante de tempo, basta nós tomarmos o limite desse intervalo de tempo tendendo a zero, ou seja, um tempo instantâneo, um único ponto de tempo. Então eu vou aplicar a operação limite de ΔT tendendo a zero naquela nossa definição de velocidade média. É uma velocidade no intervalo de tempo extremamente pontual, tendendo a zero, ou seja, a variação tende a zero. Essa definição, limite ΔT tendendo a zero, dessa divisão, é uma operação matemática que nós já conhecemos. Isso aqui é o que a gente chama lá no cálculo de derivada. Então, quando eu estou falando de velocidade como sendo o limite da velocidade média, o limite de ΔX sobre ΔT, no fundo eu estou dizendo que a minha velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo. Então, esse é o conceito mais moderno, mais do que aqueles que vemos no ensino médio. Lá nós vemos apenas as grandezas na sua forma de deslocamento, mas aqui nós temos um conceito mais avançado de cálculo, onde nós vemos a velocidade como uma derivada. Daqui se subentende, já vou adiantar, que tanto v quanto x são funções, ou seja, a posição é uma função do tempo. Conforme o tempo muda, a posição do corpo muda, e consequentemente a velocidade também vai ser uma função do tempo, porque vai ser a derivada daquela função posição no próprio tempo. Um outro conceito muito importante dentro da mecânica é o conceito de aceleração. Ora, se nós vimos já anteriormente que a velocidade ela é a variação da posição no tempo, expresso aqui como uma derivada, nós também podemos perguntar, e se a velocidade variar? Aí nós temos o sentido de aceleração, temos o conceito de aceleração. Aceleração, no sentido geral, é a taxa de variação da velocidade de um corpo no tempo. Quando eu falo taxa, nós vamos ver, eu já estou me referindo à variação do tempo. Então, dizer aqui no tempo é redundante, mas eu coloquei assim mesmo para ficar bem claro. Então, se eu tenho a variação de velocidade em certo momento, em certo tempo, eu vou ter uma aceleração. Ou seja, se o corpo muda a sua velocidade, ele está acelerando. Acelerando ou desacelerando se a sua velocidade está diminuindo. De forma similar à anterior, nós tínhamos velocidade média e velocidade instantânea. Quanto à aceleração, que é a variação de velocidade, nós podemos também ter aceleração média e aceleração instantânea. O conceito de aceleração média é o seguinte: a aceleração média é a razão entre a variação de velocidade de um corpo e o intervalo de tempo que leva para fazer essa variação, né? Então, a aceleração é uma grandeza vetorial, assim como a velocidade, ou seja, ela tem sentido. O corpo pode estar, se a aceleração é o mesmo sentido da velocidade, né, o corpo vai acelerar, ou se for sentido oposto, o corpo vai desacelerar. Dizer que tem sentido num conceito unidimensional
quer dizer que a aceleração, assim como a velocidade de deslocamento, pode ter um sinal positivo ou negativo. Mais para frente, quando estudarmos os casos multidimensionais, que são casos vetoriais, aí nós vamos ver a direção e sentido no seu caso geral. Mas, por enquanto, no caso unidimensional, o sentido está relacionado ao sinal positivo ou negativo. Então, a aceleração pode ter, velocidade pode ter, deslocamento pode ter. O tempo, em regra, ele é positivo, né? A variação de tempo, a gente sempre conta o tempo para frente. Então, o tempo vai ser sempre positivo, o intervalo de tempo. Bem, como colocar esse conceito através de uma fórmula? De forma muito similar ao da velocidade. A velocidade era a variação da posição sobre o tempo. E a aceleração média é a variação da velocidade sobre o tempo. Já vimos o que significa variação, né? Que é a grandeza final menos inicial. Então, se num certo tempo um corpo tem uma velocidade 2 e em outro momento ele tinha uma velocidade 1, então ele variou sua velocidade. Então, se eu dividir essa variação de velocidade pela variação do tempo, que é o tempo no segundo instante menos o tempo no primeiro, eu vou ter uma aceleração. Obviamente que se essa velocidade não variou, é a mesma, então esse valor é zero e a minha aceleração é zero. Se o corpo não muda sua velocidade, a aceleração é zero. Então, nós temos aqui o nosso conceito de aceleração média, muito similar ao conceito de velocidade média. No entanto, nós podemos fazer aquela mesma pergunta do caso anterior. E se eu tiver a aceleração, e se eu quero saber a aceleração de um corpo num determinado instante, não num intervalo de tempo, somente num determinado instante? Então eu vou ter o conceito de aceleração instantânea, ou como dizemos, simplesmente aceleração. O que é aceleração? É a aceleração de um corpo num determinado instante de tempo. Então eu posso perguntar qual é a aceleração desse corpo nesse momento, ou naquele momento. Daí já implica que eu vou ter uma função aceleração, né? Uma aceleração em termos do tempo, em que pode ter um valor em um momento e outro valor em outro momento para aceleração, e não no intervalo de tempo. Bem, e da mesma forma, se eu tomar, nós já vimos que a aceleração é um vetor, ela tem direção e sentido, mas se eu tomar somente o valor da aceleração, é o que eu tenho o que eu chamo de aceleração escalar, né? Somente o valor naquele instante de tempo. Então veja que a aceleração, ela pode ser positiva ou negativa, mas a aceleração escalar vai ser sempre positiva. Matematicamente, nós operamos da mesma forma como fizemos anteriormente. Se eu quero obter a relação instantânea, eu aplico um limite na definição. Então, a minha aceleração média era ΔV sobre ΔT. Se eu aplicar o limite de ΔV sobre ΔT com esse ΔT, com esse intervalo de tempo muito pequeno, tendendo a zero, ou seja, um instante de tempo, eu vou ter a minha definição de aceleração instantânea. Só que esse conceito de limite, de variação, é o que a gente chama também de derivada. Já conhecemos essa operação do cálculo. Então, a aceleração ela é definida como a derivada da velocidade em função do tempo. Novamente, aqui se subentende que a velocidade é uma função em relação ao tempo e, consequentemente, a aceleração também vai ser uma função em relação ao tempo. Agora vamos ver o conceito de movimento acelerado e movimento retardado. O movimento acelerado é aquele em que o corpo acelera, ou seja, a aceleração aumenta o valor da velocidade. Então, se nós temos um veículo, por exemplo, e o motorista está apertando ali no acelerador, esse veículo está aumentando sua velocidade. Nesse caso, nós dizemos que o corpo tem um movimento acelerado. Fisicamente, quer dizer que o valor da velocidade está aumentando. Em termos de sinais, em termos de sentidos no movimento unidimensional, nós podemos dizer que aceleração e velocidade têm o mesmo sinal positivo ou negativo. Então, se aceleração e velocidade têm o mesmo sinal, seja ele positivo ou negativo, o movimento é acelerado. Nós vamos entender já o que isso significa. Por outro lado, se o veículo está se movimentando e a aceleração, que no caso vai ser uma desaceleração, diminui o valor da velocidade, então nós dizemos que o movimento é desacelerado, o que também pode ser dito frenado ou retardado. Na maioria dos livros está escrito como retardado. No dia a dia a gente fala desacelerado. Bem, o que é esse movimento? É aquele em que a desaceleração diminui o valor da velocidade do corpo. Então veja que aqui eu poderia dizer somente a aceleração diminui a velocidade, porque a aceleração pode ter sinal oposto ao da velocidade. Eu preferi usar o termo desaceleração porque é um termo mais usual no dia a dia. Nós sabemos que nós chamamos a desaceleração quando um corpo está sendo frenado, né? Nesse tipo de movimento, frenado, quando o corpo está frenando, a aceleração e velocidade têm sinais opostos. Vamos ver um exemplo aqui.
nós temos a nossa trajetória aqui, e aqui na posição 1 nós temos um veículo que está se deslocando para a direita e tem uma aceleração para a direita. Então, tanto velocidade quanto aceleração tem sinais positivos. Toda grandeza, pessoal, que tem sentido da trajetória, ela é positiva. Então, nas equações, se uma grandeza tem sentido da trajetória, ela é positiva. No caso aqui, aceleração e velocidade são positivas. Então, esse movimento vai ser acelerado. Conforme o tempo passa, a velocidade vai aumentar. No segundo caso aqui, ó, nós temos um corpo se movimentando para a esquerda. Então, a velocidade é negativa e nós vamos ter uma chamada aceleração para a esquerda também, uma aceleração negativa. Mesmo sendo aceleração negativa, e a velocidade também sendo negativa, essa aceleração vai aumentar a velocidade negativamente. O negativo só indica que o sentido é para a esquerda, mas a aceleração está aumentando o valor numérico da velocidade. Então esse movimento também é acelerado. Agora, se eu tenho um corpo aqui na posição 0, que começou a se movimentar para a esquerda, e ele tem uma aceleração para a direita, ou seja, uma velocidade negativa e uma aceleração positiva, isso significa que esse corpo vai ser frenado. Nas equações, quando colocarmos esse sinal, velocidade negativa, aceleração positiva, essa aceleração vai diminuir a velocidade. Então nós vamos ter um movimento de frenagem, um movimento retardado. Poderia ser também a velocidade positiva para a direita e a aceleração negativa para a esquerda, que o movimento também seria retardado. Então, vocês observem a diferença entre movimento acelerado e retardado e movimento progressivo e retrógrado. O movimento progressivo e retrógrado que vimos anteriormente, ele somente é definido pelo sinal de deslocamento. Agora, o movimento acelerado e retardado, ele não é definido pelo sinal da aceleração, ele é definido pela relação entre o sinal da aceleração e da velocidade. Se aceleração e velocidade têm o mesmo sinal, o movimento é acelerado, não importa se esse sinal é positivo ou negativo. Agora, se aceleração e velocidade têm sinais opostos, o movimento é retardado, não importa quem tem o sinal negativo e quem tem o sinal positivo. Além disso, eu posso ter um movimento progressivo e acelerado, posso ter um movimento progressivo e retardado, posso ter um movimento retrógrado e acelerado, retrógrado e retardado. Não existe nenhuma condição que imponha que um movimento progressivo, por exemplo, seja acelerado. Por exemplo, nesse caso primeiro aqui, ó, o movimento é acelerado, né, porque aceleração e velocidade têm sentido positivo, e é um movimento progressivo, porque o corpo está se deslocando para a direita. Nesse segundo caso, eu também tenho um movimento acelerado, porque aceleração e velocidade são ambas negativas, mas o movimento é retrógrado, porque o corpo está se movimentando para a esquerda, que é o sentido oposto à trajetória. Nesse caso aqui, do movimento retardado, já que aceleração e velocidade têm sinais opostos, eu vou ter um movimento retrógrado, porque o corpo está se deslocando para a esquerda. Mas eu poderia também ter velocidade para a direita e aceleração para a esquerda, o movimento seria retardado, mas seria progressivo. Então, não existe obrigatoriedade de um movimento acelerado ser progressivo, nem de um movimento retardado ser retrógrado. Eles podem ter qualquer relação entre eles.